Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia em 20 mistérios. Coroação de espinhos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Contemple o terceiro mistério doloroso da Bíblia do povo. Coroação de espinhos. Fruto do mistério, a mortificação do orgulho e o desprezo do mundo. Estudos da Nova Aliança. A coroa de espinhos foi um instrumento de tortura utilizado pelos romanos durante a crucificação de Jesus. Segundo a Bíblia, esse instrumento foi tecido de galhos e espinhos secos e colocados na testa de Jesus instantes antes da sua crucificação. A coroa de espinhos é mencionada em Mateus capítulo 27, versículo 29, Marcos capítulo 15, versículo 17 e em João capítulo 19, versículo 2 a 5. Fizeram com que ele se assentasse na coluna em que o amarraram e envolveram em um manto avermelhado, para simbolizar a púrpura com que se vestiam os reis, e o coroaram com uma coroa de espinhos. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Mateus, capítulo 27, versículo 29. Em lugar do cetro, puseram em sua mão direita um carniço, e batiam com ele na sua cabeça, zombando de um rei que apanhava com o próprio cetro. Ajoelhavam-se diante dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Uma alusão da célebre saudação a César. No lugar do beijo cerimonial, cuspiram-lhe no rosto. Jesus suportou tudo isso com uma paciência incomparável, sem de nada se queixar. Oferecia seus horríveis sofrimentos como pagamento da dívida do pecado de todos nós. E é incrível ver como o mais sublime ser, se é que podemos defini-lo assim,
o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele em cuja presença se prostravam miríades de anjos, seres viventes, milhares de milhares, e o adoravam. Mas ele estava ali, entregue ao carrasco, tendo a sua carne rasgada e o seu sangue derramado, escarnecido sem reclamar, por amor de nós. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Que amor pode ser maior do que este? Quanto amor! Nunca podemos nos esquecer da tamanha humilhação que passou o nosso Senhor. E Jesus ofereceu voluntariamente o seu corpo em sua dolorosa paixão, e o seu precioso sangue foi derramado por nós. Ele pagou um altíssimo preço. Fomos comprados com o preço do sangue de um inocente. Ele assumiu o nosso lugar e fez com que a ira de Deus recaísse sobre ele. Portanto, Deus se reconciliou com o homem por causa dos sofrimentos de Jesus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus, coroado de espinhos, é um mistério de dor, porque os espinhos são fortes e agudos. Os soldados cravam-os à força na sua sagrada cabeça, que é a parte mais sensível do corpo, e os fazem penetrar tão fundo que lhe tiram o pouco sangue que os azorragues lhe tinham deixado. De todas as partes, o sangue corre em bica, pelo seu adorável rosto todo desfigurado, e sua santa humanidade é assim submersa na dor. E a profecia de Isaías cumpre-se à letra. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não há nele coisa sã. Tudo é uma ferida, uma contusão, uma chaga viva, que não foi nem curada, nem ligada, nem suavizada com óleo. Isaías, capítulo 1, versículo 6. Jesus, coroado de espinho, é também um mistério de humilhação. Fazem deste grande Deus um rei de comédia, que entregam à irrição pública. Põe-lhe sobre a cabeça a coroa de espinhos, para ridicularizar a coroa real que tinha direito de trazer. Na mão, uma cana por cetro, sobre os ombros, um manto de carmesim por manto real. Depois, ajoelham na sua presença, dizendo por zombaria: Deus te salve, Rei dos Judeus. Mateus, capítulo 27, versículo 29. Do ridículo passam à crueldade. Tirai-o, tirai-o deste mundo, crucificai-o, clama a tuba. Não queremos outro rei senão o César. João, capítulo 19, versículo 15. Este mistério ensina-nos a ter pesar dos nossos pecados. De joelhos diante de Jesus coroado de espinhos, devemos dizer conosco: eis aqui a obra dos meus pecados. Eis aqui quantas dores e ignomínias custaram ao meu Deus. E com este pensamento é possível não os detestar, não ter pesar de os haver cometido, e não os lavar nas nossas lágrimas misturadas com o sangue que corre da adorável cabeça de Jesus Cristo? É possível não juntar a dor do passado, o firme propósito de ter para o futuro uma vida melhor e mais cristã? Este mistério prega-nos a mortificação, porque diz São Bernardo: é uma vergonha ser um membro delicado debaixo de uma cabeça coroada de espinhos. É um contraste repugnante que o Santo dos Santos esteja na dor e eu nas delícias. Que Jesus entregue a sua cabeça aos espinhos e que eu não deixe perder nenhuma ocasião de me divertir
quando posso sem grande crime. Este mistério ensina-nos a humildade, porque a coroa de ignomínia que Jesus tem sobre a cabeça é a condenação dessa coroa de orgulho e de ambição, que formam um dos nossos mais agradáveis sonhos. Escolhendo para si uma coroa de humilhação, Jesus quis dizer-nos quanto reprova a mania de nos mostrarmos, de nos fazermos conhecer e de nos elevarmos acima dos outros. Quanto, ao contrário, ama as almas humildes que, contentes com Deus só, não procuram ser vistas pela criatura, que fazem bem secretamente, sem alardo, sem aspirar à celebridade, porque a virtude lhes basta. Guardemos no fundo do nosso coração estes preciosos ensinos e conformemos com eles os nossos sentimentos e atos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 15, versículo 16 a 20. Os soldados conduziram-no ao interior do pátio, isto é, ao pretório, onde convocaram toda a corte. Vestiram Jesus de púrpura, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e punham-se de joelhos como para homenageá-lo. Depois de ter escarnecido dele, tiraram-lhe a púrpura, deram-lhe de novo as vestes e conduziram-no fora para o crucificar. Igual a Mateus, capítulo 27, versículo 32 ao 56, igual a Lucas, capítulo 23, versículo 26 ao 49, igual a João, capítulo 19, versículo 17 ao 30. Adoremos com o mais profundo respeito Jesus coroado de espinhos. Depois de ter sido cruelmente açoitado, em seguida apresentado aos judeus com uma cana na mão à maneira de cetro e um manto carmesim sobre os ombros à maneira de manto real. Ó meu Salvador, querem ridicularizar com isto a vossa realeza, mas, debaixo destas aparências ignominiosas, reconheço-vos por meu Rei e meu Deus. Honro-vos, louvo-vos, bendigo-vos sob estes indignos disfarces que o vosso amor para comigo vos fez aceitar. Inscreva-se neste canal católico consagrado a Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima e assim crescer na fé que nos conduz a Deus Trino e Uno. São Luís e Santa Zélia Martã, roguem por nós.